Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez passo por aqui para compartilhar uma reflexão bíblica com todos nós. Como de costume, você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aí no link abaixo, Pastor Antônio Prado, ativa o sininho para você receber as notificações do nosso canal, que tem como intuito espalhar a palavra de Deus. O texto que eu trago para a nossa meditação é o Salmo de número 34, o verso de número 19, que nos diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas, ok? Este é o verso que nós vamos meditar aqui alguns minutos hoje, trazendo como título essa reflexão, livres das aflições. Essa é a temática dessa palavra hoje, livre das aflições. Nós sabemos que esse salmo foi escrito pelo salmista Davi, ok? E Davi, nesse salmo, vai nos ensinar algumas coisas. E para a gente falar sobre esse salmo, a gente precisa falar sobre o contexto que ele foi escrito. O contexto histórico deste salmo vai nos ensinar muitas coisas. Davi, quando escreveu esse salmo, ele foi liberto de uma grande aflição, ele foi livre de uma grande angústia, ok? E aí o contexto histórico desses salmos vai nos ensinar o quê? Que devido à perseguição que ele sofria de Saul, após ter vencido Golias, o gigante Golias, nós sabemos que começou uma grande perseguição de Saul contra Davi, quando as mulheres, lá do capítulo 18, do primeiro livro de Samuel, do verso 6 ali, as mulheres começavam a cantar e a dançar. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Então ali começou uma grande perseguição de Saul sobre a vida de Davi. E Davi, ele vai fugir de Judá e foi se refugiar em Gate, na terra dos filisteus, e se pôs a serviço do rei Aquis. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, do 11 ao 15, vai nos ensinar esse texto, vai nos falar desse texto, melhor dizendo. E após o livramento dessa situação que aconteceu, que Davi recebe a inspiração e escreve o Salmo 34. Veja bem que a situação estava tão difícil para Davi em Judá, que ele preferiu ir se refugiar no meio dos inimigos, porque os filisteus sempre foram inimigo do povo de Deus. A situação tinha ficado tão desagradável para Davi em Judá, que ele escolheu ir se refugiar na terra dos filisteus e se disponibilizou a estar a serviço do rei Aquis. Olha o que aconteceu. Primeiro livro de Samuel 21, do verso 10 em diante. E Davi levantou-se e fugiu naquele dia de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas da entrada e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis a seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco, por que trouxestes a mim? Falta-me doidos para que trouxesse a este que fizesse doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Então, qual é o contexto aqui? Quando Davi vai se refugiar em Gate, na terra dos filisteus, você vai se lembrar que Golias, o gigante que Davi venceu, era
era de Gate, ele nasceu em Gate, foi criado em Gate. Então quando ele se apresenta para o rei Aquis, os príncipes, né, os criados, os soldados dos filisteus, que fazia parte, né, do reinado do rei Aquis, quando olhou Davi, disse: não é este Davi? Não cantava e dançava as mulheres dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. O que eles estão lembrando aqui? Eles estão fazendo uma referência. Não foi esse Davi que venceu o nosso campeão Golias? Não foi esse Davi que venceu o nosso gigante? E as mulheres começaram a aplaudir, dançando e cantando sobre ele. A Bíblia diz que quando aconteceu esta cena, Davi, ele temeu muito. A palavra temeu no hebraico, ela tem vários significados, e um dos significados da palavra temeu é medo. Davi teve muito medo diante de Aquis. Quando ele contemplou aquela situação, seu coração ficou aflito, a sua alma ficou angustiada, porque ele está diante dos inimigos. Então o que Davi vai fazer? Davi vai se fingir de louco. A Bíblia diz que ele agarrou nos umbrais da porta e deixou a saliva correr pelas suas barbas e começou a se fazer de louco. E aí o rei Aquis olha para os seus criados e diz: vocês não estão vendo que esse homem está louco? Falta louco aqui na cidade para vocês me trazer até esse. Vocês não estão vendo que ele está louco? Então o que nós vamos aprender aqui? Que Davi, ele vai usar uma estratégia, porque a sua alma está aflita, ele vai se fazer de louco. E eu quero abrir um parênteses aqui e lhe dizer: existe muitas vezes na nossa vida que nós vamos ter que se fazer de louco para sobreviver diante da situação. Como que eu me faço de louco, pastor? E aqui eu já fecho esse parêntese. Quando eu me faço de louco, é quando eu vejo coisa e finjo que não vejo, quando eu ouço coisa, eu finjo que não ouço, quando me dá vontade de fazer algumas coisas e eu não faço, é se fazer de louco. Afinal de contas, Salomão escreveu em Provérbio que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Aqui, se Davi dá uma de valente, se Davi dá uma de corajoso, ele morria na mão dos filisteus aqui. Então ele se encontrou em grande angústia, em grande desespero, a sua alma está aflita. E aí a Bíblia vai dizer que o rei Aquis fala: falta louco, é que vocês não estão vendo que ele está louco? E Davi sai ileso daquela situação, e Davi sai dali sem os inimigos tocar em um fio de seu cabelo. Ok? E aí o que a gente vai aprender aqui com isso? Nós vamos aprender que quando Davi saiu dessa cena, ele vai escrever o Salmo de número 34. O Salmo de número 34, meus irmãos, nada mais é do que um cântico de livramento. O Salmo, nós sabemos que são canções, são cânticos, alguns em forma de adoração, outros em forma de súplica, de oração, como é o caso do Salmo 139, que é um salmo, é um cântico e é uma oração, quando Davi diz: Senhor, tu me sondas e me conhece bem, ou seja, era um cântico em forma de oração. Esse aqui é um cântico de livramento, porque Deus havia dado, aleluia, uma grande vitória para Davi. Então, diante dessa situação, nós encontramos Davi enfrentando uma grande aflição diante dos filisteus, diante dos inimigos. E quando ele sai, ele vai compor o Salmo 34. Você vai ver que o Salmo 34, ele inicia no seu verso 1 dizendo assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. O que é que Davi está dizendo? Eu vou louvar a Deus em todo o tempo. O louvor ao Senhor estará
todos os dias na minha boca. Por quê? Por causa do livramento que ele recebeu quando ele se fez de louco diante daquela situação. Escuta o que eu vou lhe dizer: diante de situações angustiantes, nós precisamos se fazer de louco. Por quê? Porque Deus, ele vai nos livrar dessas situações. Se Davi ali, ele dá lugar à sua carne, se Davi ali quer resolver as coisas na força do seu braço, na sua coragem, ele pioraria a situação. Então o que ele vai fazer? Ele vai usar essa estratégia. Então nós encontramos Davi diante de uma grande dificuldade, um grande problema. E aí eu quero perguntar para vocês: quem não enfrenta problemas nessa vida? Será que existe alguém que não tem problema nessa terra? Pois eu te respondo: ninguém. Porque todos os habitantes da terra enfrentam dificuldades no seu dia a dia. Aqui Davi enfrentou uma grande dificuldade, uma grande angústia, uma grande aflição, mas não existe ninguém no planeta que não enfrenta aflições, não existe ninguém que não enfrenta angústia. Eu quero te dizer uma coisa: Deus vai te livrar dessa angústia, porque muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sinto a graça de Deus para ministrar essa palavra ao teu coração. Deus vai te livrar dessa angústia, Deus vai te livrar dessa aflição, Deus vai te dar vitória. Não é o teu fim, você não vai acabar dessa maneira, você não vai terminar desse jeito. E entenda o que o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações. Todos os seres humanos enfrentam problemas no seu dia a dia. Não existe ninguém neste planeta que não enfrenta problemas. Por quê, pastor? Porque o pecado, quando entrou no mundo, ele transformou a vida em um grande desafio. Depois que o pecado entrou, a vida virou um grande desafio. Problemas em cima de problemas, dificuldade em cima de dificuldade. Você entende? Só teve um tempo em que a vida era muito prazerosa e não tinha tantos desafios assim como tem hoje. Era o tempo de Adão e Eva lá no Éden, quando eles estavam em perfeita comunhão com Deus. Mas depois que o pecado entrou, depois que o homem caiu, a vida se tornou um grande desafio. Cada dia é um desafio diferente, cada dia é uma angústia que enfrentamos, é uma aflição que enfrentamos. Mas escuta o que o Senhor Deus põe na minha boca nessa tarde: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E por que, pastor, que o pecado transformou a vida do ser humano em um grande desafio? Porque a função do pecado é destruir vidas. João 10:10 está escrito: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. E quando é que o ladrão rouba, mata e destrói? Quando o pecado entra. O ladrão aqui é uma referência, é uma aplicação dos nossos dias para o inimigo. O inimigo vem senão roubar, matar e destruir. Quando que ele faz isso? Quando o pecado entra na vida de alguém, ele destrói. Quando o pecado entra na vida da pessoa, que ela não se arrepende, que ela não se quebranta, que ela não se humilha, que ela não busca em Deus uma restauração, o pecado consegue destruir a vida do ser humano. Então, quando nós lemos esse salmo, nós vamos encontrar aqui, isso aqui é um testemunho pessoal de livramento. Olha o que está no verso 4 ao 6 do Salmo 34, e você vai ver que é um testemunho pessoal de Davi, de livramento do dia da angústia, do dia da aflição, quando ele estava diante dos filisteus, que ele teve que se fazer de louco. Ele enfrentou medo ali, ele enfrentou desespero, mas você vai ver que depois que ele sai, ele vai escrever esses salmos. Olha como esse salmo é um testemunho pessoal de livramento. Verso 4 ao 6, está escrito assim, ó: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Davi dizendo, temores aqui é medo. Davi está dizendo, no tempo da angústia, no tempo da aflição, eu busquei ao Senhor e ele me respondeu e ele me livrou de todos os meus temores.
olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Então, quando Davi sai daquela situação de aflição, aquela situação de desespero, aquela situação de angústia, ele pega uma pena, ele pega um tintureiro e começa a escrever o Salmo 34. Veja bem que quando ele sai daquele problema, daquela aflição, ele não vai dizer assim aos seus companheiros: vocês viram como eu fui inteligente? Os filisteus achou que era inteligente, mas eu só fiz uma ceninha ali, só representei uma cena, fiz um teatro e me livrei. Não, ele vai dizer o seguinte: eu busquei ao Senhor, eu busquei ao Senhor. Ele está dizendo, em outras palavras, quem me livrou foi o Senhor, quem me deu vitória foi o Senhor, quem me tirou da angústia foi o Senhor, quem me livrou da aflição foi o Senhor. Olha o que ele vai dizer no verso 6: clamou este pobre, e o Senhor ouviu e salvou-me de todas as angústias. Escuta o que eu vou lhe dizer: clame a Deus, busque a Deus, se humilhe diante de Deus. Deus vai te livrar dessa aflição, Deus vai te livrar dessa angústia, Deus vai te livrar desse momento de medo, de desespero. Eu sei que existem várias circunstâncias que nós enfrentamos na vida que nos traz medo. Inúmeras são as situações que nos traz temores, por não saber o amanhã, por não saber como que vai se conduzir, por falta de estabilidade. Em várias áreas a gente fica com medo, isso nos traz desespero, isso nos traz angústia. Mas escuta o que o Senhor manda eu lhe dizer: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Deus vai te livrar assim como livrou Davi. Aleluia. Então nós vamos encontrar Davi aqui neste salmo aprendendo muitas coisas com Deus, e nós podemos também aplicar na nossa vida essas lições. Por exemplo, a primeira coisa que eu aprendo aqui com Deus é que primeiro vem a prova e depois fica a lição. Primeiro vem a prova. Veja bem que Davi está diante de uma grande provação. Veja bem que Davi está diante de um grande momento de desespero. E com Deus é assim: primeiro vem a provação, para depois ficar a experiência. É diferente na vida secular. Na vida secular, as pessoas que são alunos, que estão estudando, eles primeiro estudam a lição para se preparar para a prova. Então a lição é uma preparação para a prova no mundo secular. Agora com Deus não, com Deus é assim: Deus permite a aprovação, Deus permite um momento de dificuldade, Deus permite um momento de desespero, de aflição, e depois Ele deixa a lição, depois Ele deixa a experiência. E nessas provas, nessas provações, muitas vezes somos aprovados ou reprovados. Vamos aprender com Davi. Davi passa por um momento de grande provação. Davi passa por um momento de grande desespero diante dos filisteus, ao ponto de ele se fazer de louco. Ele se fez como louco. Ele não era louco, ele se fez para sobreviver. Então, depois que ele passou por aquilo ali, olha o que ficou. Ficou uma bela de uma lição. Olha o que saiu depois desse momento de aflição: o Salmo 34. Olha o cântico, olha a canção que ele vai escrever. Por quê? Porque Deus primeiro permite a prova, Deus primeiro permite o momento de aflição, para depois Ele deixar a lição, Ele deixar a experiência. Então nós vamos aprender que é o seguinte: nessas provas de Deus, como eu já disse antes, muitas vezes somos aprovados ou reprovados. Na prova com Deus, muitas vezes somos aprovados ou reprovados.
Geralmente quem sai aprovado são aqueles que estão dispostos a ser ensinados por Deus. Geralmente quem supera a provação, geralmente quem supera um momento de aflição, um momento de angústia, são aquelas pessoas que estão dispostas a aprender com Deus. Representa aquelas pessoas que quando estão diante de uma aflição muito grande, de uma angústia muito grande, ela vai perguntar para Deus: Deus, o que é que o Senhor está querendo me ensinar dentro dessa situação? O que é que eu preciso aprender? Então, geralmente quem supera esses momentos são aqueles que têm facilidade em ser ensinados por Deus. Outra verdade, as provações, elas amadurecem aqueles que querem aprender. Em contrapartida, elas endurecem o coração daqueles que não estão dispostos a crescer. A provação é assim, o momento da angústia é assim. Para aqueles que se submetem diante de Deus, eles vão alcançar maturidade, eles vão amadurecer cada vez mais e vão entender que Deus está no controle de todas as coisas. Mas aqueles que não estão dispostos a crescer, eles vão endurecer os seus corações no meio da provação. E depois de todas as dificuldades e aflições que Davi passou, nesse texto ele vai aprender outra coisa. Ele aprende que Deus salva, liberta e protege. Então, diante daquela angústia que ele passou, ele aprendeu que Deus salva. Escuta o que eu vou dizer: Deus salva, Deus liberta e Deus protege. Por quê? Porque muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor os livra de todas. A ideia aqui não é que o justo não tenha problemas. Não é essa a ideia central do Salmo, que o justo está livre de aflição, livre de angústia, não. A ideia aqui não é que o justo não tenha problemas, mas Deus os livra nos seus problemas. Deus nem sempre vai nos livrar dos problemas, mas todas as vezes Ele vai nos livrar no problema, se nós confiarmos plenamente nele. E nós precisamos entender, como servo de Deus, que os problemas servem para crescimento e amadurecimento de quem quer que seja. O propósito da prova, o propósito do momento de aflição é trazer amadurecimento, crescimento para o cristão. Quando o cristão confia em Deus no meio da aflição, ele cresce na confiança, ele cresce na comunhão, ele cresce na intimidade, ele cresce na perseverança, ele cresce e ele amadurece, ele acaba criando uma estrutura com Deus inabalável. E por isso Deus vai permitir muitas vezes muitos momentos de aflições. No entanto, Ele nos livra em meio a todos esses problemas. Por quê, pastor Toninho? Porque muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas. E para mim poder atravessar esses momentos de aflições, eu preciso me posicionar como aluno diante de Deus, para aprender com Ele, com cada circunstância, com cada situação. Veja bem que às vezes existe área em nossas vidas que enquanto a gente não aprende o que Deus quer nos ensinar, a nossa vida fica naquele ciclo vicioso, sempre os mesmos problemas, os mesmos erros, as mesmas fraquezas, as mesmas limitações, as mesmas guerras. Por quê? Porque ainda não aprendemos a lição. Então, para mim aprender, aleluia, a suportar a aflição, eu preciso me posicionar como aluno diante de Deus. Nós precisamos entender que não adianta ficar reclamando da vida. O negócio é se posicionar e falar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Eu estou aqui disposto para aprender. Nós precisamos entender outra coisa, que sofrimento e medo constantemente tentam invadir a alma de quem quer agradar a Deus. Por quê, pastor? Porque esse mundo errado e perverso que nós estamos vivendo, ele vai trazer cenários e problemas que vão se tornar oposição para os homens e mulheres que querem viver honestamente e na sinceridade com Deus e com as pessoas.
O que é isso? Esse mundo está corrompido, esse mundo não está preparado para pessoas honestas, para pessoas que querem andar na sinceridade. Então sempre vai criar problemas, situações, perseguições, cenários, situações que vão ser formadas. Por quê? Porque o mundo não está preparado para esse tipo de pessoas. Então nós vamos ver aqui que Davi aprendeu a depender de Deus, e não da sua própria capacidade, e não das suas próprias ideias. Se Davi, diante daquele cenário, no meio dos filisteus ali, se ele fosse depender de si próprio e das suas próprias ideias, ele só iria piorar a situação. Se ele dá lugar à carne ali, se ele dá lugar à força do braço, ele só ia piorar. Então o que ele fez? Ele passou a confiar no Senhor, ele buscou o Senhor no Espírito, ele clamou o Senhor no Espírito. E aqui é outra lição: quando nós estamos diante de situações, de aflições, de angústias, nós precisamos aprender a abandonar a nossa confiança própria. Não é na força do nosso braço que nós vamos nos livrar da aflição. Porque quando nós queremos agir na força do nosso braço, é a carne que está agindo, é a nossa carne, e carne não resolve em momento de aflição nenhuma. Existem situações de aflição que só pelo Espírito nós vamos conseguir superá-la. Então Davi, ele aprendeu a confiar plenamente em Deus. É uma coisa que nós temos que aprender. Nós temos que aprender a abandonar nossa confiança própria. Os nossos maiores problemas, as nossas maiores aflições nós enfrentamos quando nós achamos que somos independentes de Deus, que nós sabemos conduzir nossa vida, que nós sabemos resolver os nossos problemas pela nossa sabedoria terrena, por experiência terrena, e acabamos confiando em si próprio e se frustramos. Mas quando nós confiamos no Senhor, o Senhor nos garante a vitória. Foi o que Davi fez. Ele aprendeu a confiar no Senhor e não na força do seu braço. Davi era um baita de um guerreiro, tu sabe disso, mas naquele momento ali não era momento de enfrentar aquela situação. Se ele enfrenta aquela situação como guerreiro, ele morria ali, ele e os homens que estavam com ele. Então ele confiou em Deus. Deus lhe deu o livramento. Quando ele saiu, ele escreveu o Salmo de número 34. E ele vai escrever assim, o verso de número 18, diz assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas. Então o segredo é se quebrantar, o segredo é se derramar. Você está enfrentando uma aflição, eu tenho uma palavra para o teu coração: Deus vai te livrar, mas se quebranta diante de Deus, porque perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Se o Salmo diz que se Deus está perto de quem tem um coração quebrantado, então isso significa dizer que Deus está longe de quem tem um coração duro. O segredo é se quebrantar, o segredo é se derramar, o segredo é confiar em Deus, porque muitas são as aflições de um justo, mas Deus o livra de todas. Deus manda eu lhe dizer, Deus vai te livrar dessa aflição, quando você se quebrantar, quando você buscar Deus em oração, quando você se humilhar, quando a nossa carne sumir, Deus aparece, quando a nossa vontade sumir, Deus se manifesta, quando os nossos desejos carnais morrer, quando os nossos sentimentos humanos sumir, ou seja, que nós possamos diminuir, como disse João, em João 3,30, que eu diminua e ele cresça. Todas as vezes que eu me diminuo, Deus aparece. Toda vez que eu me quebranto, toda vez que eu me humilho, toda vez que eu me arrependo, toda vez que eu suplico a Deus, que eu busco a presença de Deus em humilhação, com lágrimas, seja qual for a aflição que nós estaremos enfrentando, Deus irá nos dar o livramento. Então o que acontece? Ele passou pela prova, Deus deu vitória, e depois Deus colocou um cântico de vitória na sua boca, que é o Salmo 34. Escuta o que Deus manda lhe dizer: Deus vai colocar um cântico de livramento na tua boca. Deus vai te livrar dessa aflição, Deus vai te livrar dessa angústia. Não é o teu fim, não é o fim do teu ministério, não é o fim do teu chamado, não é o fim. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Amém.